paz do Senhor, a paz e graça a todos, no nome de Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor João, fundador da Igreja Internacional Seara de Fogo e do canal que nós tínhamos até mesmo essa semana, se não me engano até segunda-feira. Terça foi, acho que, o dia que nos entristeceu. Mas antes de nós e eu esclarecer sobre isso, quero vos dizer que, para quem me conhece, sou o pastor João, fundador da igreja, no caso desse CNPJ, porque a igreja é você, sou eu. Mas vamos, antes de entrar no assunto, quero fazer uma leitura juntamente com os irmãos. Quero que você aprecie essa leitura e entenda que o povo de Deus, que a igreja verdadeira de Deus, ela é perseguida, ela é odiada por causa da verdade de Cristo. Juntamente quero fazer uma leitura com vocês no capítulo 3 de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. E na verdade, todos os que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos que querem viver piamente o evangelho verdadeiro sofreriam perseguições. Esta é uma realidade da vida do cristão. Jesus mesmo nos ensinou sobre isso, que nós seríamos odiados perseguido por causa do seu nome. Vivemos, como se diz nos últimos dias, essa última geração mimada, ao qual foi doutrinada e ensinada por diversos falsos pastores, falsos pregadores, falsos ensinadores, que ensinam vaidade, que pregam o oposto da boa nova do Senhor nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. E aqui no livro de Timóteo, a palavra vem ao encontro do nosso coração e nos dá esse conforto, porque se nós olharmos para os dias que vemos na atualidade de um mundo corrompido, um mundo caído, desde o princípio, quando nossos pais pecaram no Jardim do Éden, nós vimos que pelas Escrituras as coisas elas iam se intensificar, elas iam mudar para o declínio, para a abominação, para a desolação, como disse o profeta Daniel. Diz na palavra que também a ciência se multiplicaria. E Jesus nos relatou que na sua volta os homens seriam maus. E ele nos deixa referência e nos mostra que nós sabemos discernir os tempos das estações, mas não sabemos discernir a vinda do Filho do Homem. E ele nos esclarece, nos ensinando e nos mostrando que ele nos deu alguns pareceres, alguns acontecimentos que isso aconteceria, que nos dias da sua volta seria como nos dias de Ló, como nos dias de Sodoma e Gomorra, como nos dias de Noé. E com isso também a palavra nos ensina claramente, desde 2000 anos atrás, o que Jesus disse, nos ensinando que nós padeceríamos por causa do evangelho. Jesus disse muitas das vezes, e na sua palavra está imortalizada e escrita para nós. Ele disse: toma a tua cruz e segue-me. Ele não disse toma sua casa, sua mansão, tome a sua conta bancária, tome o seu bom emprego e siga-me. Não, ele não disse isso. Ele disse: toma a sua cruz e siga-me. Aquele que bota a mão no arado e olha para trás, o Senhor não tem prazer nele.
não terá prazer em mim nem em você. Contudo, nós, fazendo essa obra há 4 anos, nós temos levado a palavra do Senhor, intermédio de 3 pastores que eu adotei, que eu vi que tinha base e que eu poderia trabalhar sem medo de estar errando, de levar no evangelho verdadeiro que vai ao encontro do seu coração, ao encontro da sua salvação, a salvação dos seus entes queridos, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, do seu vizinho, do seu bairro, do seu estado, do seu país, até mesmo, é claro, que do mundo inteiro, como está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas só recebe quem crê. Paulo disse a Timóteo: pregue a tempo e a fora de tempo. E agora é tempo de nós pregarmos. Ele nos relata também nas suas cartas que chegaria um tempo que os homens rejeitariam a verdade, trariam fábulas, engano e mentira. É o que tem acontecido nesses dias atuais. E com isso, nosso canal, dentro desses 4 para 5 anos, nós temos trazido esses pregadores, Paulo Júnior, o qual eu adotei como uma pregação verdadeira. Eu trouxe o pastor Hernani Dias Lopes e tenho trabalhado com os vídeos dele. Eu tenho trabalhado com os vídeos do pastor Hernani Santos, que até mesmo nesses últimos dias deu uma declinada em pregar só a graça. Ele deu uma recuada, mas por onde traz um evangelho sadio, um evangelho verdadeiro. Então, com esses 3 que eu tenho escolhido, que foi pastor Paulo Júnior, Hernani Dias Lopes e pastor Hernani Santos, e alguns vídeos que eu tenho editado, pela graça de Deus, que eu editei, mostrando sobre a maçonaria, engano, cantores gospels, pregadores gospels que não tem nada a ver com o evangelho verdadeiro. Eu tinha e fiz muitas denúncias, e com essas denúncias e com o evangelho verdadeiro, dentro desses 4 anos e meio mais ou menos, não tem a data exata aqui, que eu não fui ver nos meus documentos, mas mais ou menos 4 anos e meio para 5, nós alcançamos mais ou menos 17 milhões, quase 18 milhões de views e de acesso em nosso canal. Nós alcançamos a Europa, nós alcançamos até os Estados Unidos, alcançamos o mundo inteiro com esse canal. Chegamos a chegar uma média no começo de 89 a quase 90 mil, onde o YouTube também nos lesou, nos tirando 40 mil inscritos numa só vez. Desde o início desse canal nós sofremos afronta, fomos perseguidos, e muitas das vezes ficamos no vermelho, porque nós fazíamos denúncia, editávamos vídeos, às vezes pegávamos sem conhecimento alguns vídeos, e nós éramos contestados, recebíamos strike. Mas ali nós estávamos orando e dizíamos: Senhor, que seja sua vontade. E muitas das vezes nós ficamos no vermelho, recebemos muitas ameaças de ministérios, tipo Silas Malafaia, pessoal dele nos ameaçando, que ia nos processar, que ia nos... E tentaram muitas das vezes conseguiram dar strike, até mesmo com hackers. E nessa última semana, ou nesse último mês até mesmo, recebi um strike de um canal americano, Geostorm, um canal que só coloca paisagem e fundos. E eles deram um strike tirando um vídeo do poder do fogo do Espírito Santo do pastor Hernani Dias Lopes. Então eu entendi que, na verdade, havia um hacker, e acredito que foi um hacker que nos fez declinar e perder o canal. Porque não só foi ele, mandei várias notificações, contestei, entrei em contato com o YouTube, mas eles não nos deram retorno, não nos trouxe o retorno, e não me deu resposta de se estava certo, se estava errado, mas não consegui restaurar o vídeo, não consegui tirar o strike, e assim foi. E por último, agora a Universal também tem nos dado vários
Aliás, tem entrado com várias perseguições. E eu acredito que o mesmo hacker que fez esse vídeo nosso cair, que não foi presbiteriano, não foi o Hernani Dias Lopes, então foi um hacker. A conclusão não tinha, estava tudo em ordem, aquele vídeo não tinha nada além de nada da pregação normal. E ultimamente a Universal começou a fuçar e mexer em nosso canal. Nós tendo mais de 2.000 vídeos nesses 2 anos. E eles conseguiram também, em 2 vídeos que não tinha base, mas conseguiram, não sei como. Talvez, como eu também estou dizendo, talvez como eles usam toda a artimanha do inimigo. Porque 18 milhões de acessos em 4 anos. Levemos a palavra de Deus, levemos a denúncia dos falsos profetas, dos Geases, daqueles que não pregam a verdade, daqueles que querem só criar impérios e usam o povo como massa de manobra. Então nós sofremos essa perda do canal. E eu venho pedir a você, meu querido e amado irmão, que então divulguem o nosso segundo canal, que é o secundário, Igreja Internacional Série de Fogo Oficial 2. Temos orado, temos clamado a Deus, tenho buscado ao Senhor, tenho me apresentado ao Senhor para que Ele possa vir fazer a obra segundo a vontade dEle. Na verdade, eu senti no meu coração que não passaria desses dias. Tantas vezes que passamos no vermelho, mas dessa vez seria tirado o canal. Eu senti no meu coração, eu senti do Espírito Santo de Deus lá no fundo. Comentei com a minha esposa sobre o que estava acontecendo, mas não quis falar para ela. Mas sabia que o Senhor ia permitir, para que viesse uma sentença sobre esses hackers, ou até mesmo desses ministérios da grande Babilônia, esses grandes impérios que não deixam, aliás, não querem que seja revelado as suas podridões. Mas com isso, com as pregações do Paulo Júnior, com a pregação do Hernani Dias, Hernani Santos e alguns demais, que há muitos por aí, que pregam a verdade, que pregam o ensinamento do caminho eterno, que prega a salvação, que prega a boa nova que você estava morto, que você está condenado, mas agora tem um caminho a seguir, um caminho a obedecer em Cristo Jesus e alcançar a eternidade e morar no céu. E com isso diz que aqueles que na verdade busca viver piamente sofreriam perseguições. Aí talvez você fale assim: meu irmão, mas você não tem orado, você não tem buscado, você não tem falado com Deus. Isso é para você entender que há muitas coisas, perdas e vontade permissiva de Deus sobre a nossa vida, que nos trará coisas maiores, para nós não desanimarmos com as lutas e não deixarmos de pregar a verdade do Senhor. Talvez você possa pensar no seu coração e estar dizendo aí: mas como que pode? Você não é um filho de Deus, a obra não é de Deus. E como que Deus permitiu que o hacker entrasse lá e mentisse, enganaram e tiraram o vídeo do ar? Tiraram 1, 2 e 3 inteiros strike e conseguiram acabar com um canal com 100 e poucos mil inscritos, que apreciava a verdade de Deus, que são seguidores de Cristo e gostavam de ouvir a verdade preletada pela boca de homens de Deus. Como que pode? Pode. Eu quero lembrar para você que Jesus disse que nós seríamos perseguidos, odiados, que muitos morreriam por causa do Evangelho. Nós não estamos morrendo. É triste? É. Começamos do zero novamente, mas para a glória de Deus. Mas como que pode Deus permitir tal fato acontecer com um canal que só leva a verdade de Deus, homens de Deus, pregadores de Deus, palavra de Deus, denunciando e mostrando a verdade, examinando os espíritos em intermédio da palavra? Como que pode? Pode. Esse triunfalista que pregam, ou esse evangelho triunfalista que os falsos mestres, que os Geases pregam, é mentiroso. Eles pregam que cristão não fica doente, que cristão não pode passar afronta, que cristão é só bênção, só alegrias, só vitórias. Não é verdade.
O apóstolo Pedro nos ensina que nós não devemos estranhar a ardente prova que vem sobre nós como coisa estranha que nos acontecesse, porque a nossa fé é mais provada do que o ouro, diz o apóstolo Pedro, nos ensinando o caminho da verdade. Então nós temos lutas, temos dificuldade. Tiago capítulo 1, verso 12 diz: mas bem-aventurado o varão que suporta a provação, porque depois de ter passado, alcançará a coroa da vida, ao qual Deus prometeu. Então essa é a nossa esperança do Senhor. Sabemos que vamos ser perseguidos, sabemos que somos odiados, sabemos que vamos ter baixas, afrontados, mas não derrotados, perseguidos, mas não vencidos. Nós podemos ver que o apóstolo Paulo, segundo a teologia da prosperidade, então ele foi um fracassado, pois morreu pobre, preso numa masmorra fria, isolado. Nas suas audiências, quando ia perante o juiz da lei, não tinha ninguém para estar ao lado dele, para dar pelo menos um conforto. Ninguém ia nas audiências, estava sempre sozinho. E o apóstolo Paulo, no final da sua carreira, ele diz, sozinho, preso, indo para ser decapitado, sentenciado à morte, ele disse: combati o bom combate, guardei a fé. E é assim que eu e você devemos fazer. Não importa se eles tirem o teu dinheiro, se eles tiram a sua casa, se eles tiram a sua alegria, se eles tirem a tua vida, eles não podem tirar a tua eternidade em Cristo Jesus, na verdade, daquele que você serve, o Deus e Senhor. Aquele que nos deu a sua vida e comprou-nos com seu sangue e nos fez rei ou reino e sacerdote de Deus. Nos deu um novo nome nos céus, escreveu o nosso nome no livro da vida. E a nossa esperança está nele. E para ele, sempre estaremos na esperança. Nunca deixaremos nos abater, a não ser com a tristeza e fadiga do dia a dia da nossa carne, que é assim, por natural, de entristecer, de sentir as afrontas do inimigo. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aquele que está no mundo já está condenado, não tem volta, não alcançará a sua salvação. Por isso eu deixo essa palavra a você, meu amigo, meu irmão, aqueles que são apreciadores e obedecedores do Evangelho verdadeiro, da palavra de Cristo, que voltem ao Senhor. Continue nos ajudando, aqueles que puderem se inscrever, aqueles que puderem compartilhar, porque a palavra é do Senhor. Eu sou vaso, pastor Hernani Santos é um vaso, pastor Hernani Dias Lopes é um vaso, pastor Paulo Júnior é um vaso usado pelo Senhor. A palavra é do Senhor. Nós é incumbido a levar e ensinar a verdade, pregar o ensinamento do justo Evangelho de Deus em Cristo Jesus. Essa é a responsabilidade de todo aquele que um dia ouviu a verdade. Não se deixar contaminar com o mundo, com o engano ou com a mentira de querer criar impérios. Eu sempre aprendi com o Senhor, eu sempre aprendi com Deus, eu sempre aprendi com o Senhor, que aquilo que é para mim, ninguém tirará. Se eu tiver que viver toda a vida aqui na terra servindo ao Senhor, pagando aluguel, assim será. Mas se eu tiver, o Senhor me dá uma casinha, eu vou ter minha casinha. Se eu tiver de ter um bom carro, eu terei um bom carro. Se eu não tiver de ter um bom carro, eu não terei um bom carro. A palavra diz que Deus nos conhece, nós não nos conhecemos. Quem sabe o dinheiro nos corrompa. O amor ao dinheiro é a espécie de todos os males que há sobre o homem, aliás, sobre a geração do mundo, que separa o homem, o Evangelho, a verdade de Deus. O amor ao dinheiro, o granjear, não é errado ter, mas que seja segundo a vontade do Senhor, como disse no livro de Tiago. Não dizer eu vou viajar e vou ganhar um monte de dinheiro, vou enriquecer. Não, diga, se for a vontade do Senhor, eu farei isto ou farei aquilo. Contudo, eu deixo essa palavra a vocês, amados irmãos e queridos, que nos ajude novamente a levantar esse canal, levando o verdadeiro Evangelho. Não se findou o meu trabalho, eu não estou morto, a carne não está morta, não caiu ainda. E aqueles que nós devemos denunciar, denunciaremos. O apóstolo Paulo denunciou Demas
o latoeiro. E disse mais que quando fosse ir ter com eles, falaria presentemente. E disse a Timóteo: não deixe se envolver com eles, pois amaram o presente século. Então esses que eram pregadores, que eram obreiros, agora estavam amando o presente século daquele momento. Assim é nos dias de hoje também. Se fosse dos nossos, não teriam saído de nosso meio. Mas não eram dos nossos, eram falsos obreiros. Também está escrito que não é de admirar, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E também os apóstolos se transfiguram em anjo de luz, em apóstolo de Cristo, mas não são. Há desavisados, homens desavisados, igrejas desavisadas. São desavisados, que não entendem, não compreendem. Quando nós falamos a verdade, eles falam assim: não fale mal. Falar a verdade não é falar mal. Quando Jesus Cristo chamou os fariseus de filhos do diabo, é porque eles eram filhos do diabo. Então há os filhos do diabo e há os filhos da luz. Filhos da luz, filhos de Deus, obedecem o evangelho, pregam o evangelho, vivem o amor de Cristo. Os frutos do amor, o fruto de Deus, do Espírito Santo, de Jesus Cristo, é paciência, é o perdão. Contra o amor que é Jesus Cristo, contra o ensinamento que é Jesus Cristo sobre a nossa vida, como portar, como andar, não há lei. Então devemos sim estar sempre fazendo aquilo que nós aprendemos pela Escritura, base da Escritura, e não daquilo que achamos. Tem um achismo nisto. Acho que é bom isso, acho que é bom aquilo para a igreja. Acabamos criando heresias e se desviando da verdade daquilo que o Senhor nos ensinou. Criamos dogmas e dizemos que Deus falou, mas Deus não falou. Falamos que Deus disse, mas Deus não disse. É o que está lá em Jeremias. Dizem que paz tereis, não é assim que pregam? Não, você tem paz. Não, você vai, você está passando dificuldade financeira, você vai se dar bem. Venha para a igreja. Dizem, como disse Jeremias, dizem que eu disse, mas Deus não disse nada. Diz que paz tereis, que não virá afronta, que não virá o confronto, mas virá o confronto, virá a cobrança de Deus, virá sim. Porque a boa nova, ela nos encontra para a eternidade. O encontro de eu, da minha pessoa, da tua pessoa, do mundo para com Cristo, não é para nós se darmos bem, para se darmos bem. O encontro nosso com Jesus é para nós conhecermos o Pai, mediante a doutrina, os ensinamentos, e sabemos que Ele trouxe a boa nova, que nós estávamos mortos, destituídos da glória de Deus, e que agora somos salvos se obedecermos e aceitarmos o convite de Jesus, e prosseguir na caminhada, e viver uma vida piedosa. E de viver uma vida piedosa seríamos perseguidos. Essa é a realidade do Evangelho de Cristo, ao qual, como eu disse, o apóstolo Paulo e os demais apóstolos foram presos, chicoteados, assassinados, mas foram vencedores em Cristo Jesus. Isso que eu deixo para você, o exemplo das Escrituras, que é toda escrita, divinamente inspirada, proveitosa para todos os termos da nossa vida, nos ensina que os profetas foram perseguidos e odiados pelo mundo. E conclusão dessa palavra, a palavra diz bem assim: não ameis o mundo, e nem que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que quer ser inimigo do mundo, constitua-se inimigo de Deus, diz a palavra. A Universal do Reino do Inferno nos deu strike, nos processaram e nos tiraram do ar, porque nós levamos e confrontamos a verdade, denunciamos tantas heresias. Esses são aqueles que viajam o mundo, está escrito na palavra, e faz de um prosélito
Faz de um convertido 2 vezes filho do inferno. Esses são os falsos profetas. Eles viajam, eles abrem igrejas no mundo inteiro, viagem de navios, e faz de um convertido, converte uma pessoa e faz ele 2 vezes filho do inferno. Está na escritura. São esses que perseguem a igreja de Deus. E nós estamos aqui em pé para a glória de Deus, para continuarmos no canal secundário, no segundo canal nosso da Igreja Internacional Serra de Fogo, levando a verdade de Cristo. Deus vos abençoe. Saiba, meu irmão, que eu tenho orado por vocês. Aqueles 102 mil inscritos do canal, do primeiro canal, que nós sempre oramos, eu sempre tenho orado e tenho abençoado, pedido a Deus, ao Pai, que conhece a cada um dos irmãos, cada irmã, cada irmão, até aqueles que confrontavam, até aqueles que entravam para falar a palavra de baixo calão. Eu sempre levei uma palavra de ânimo e de compreensão, que Deus não leva em conta a nossa ignorância, porque nós aprendemos somente com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Fique na paz do Senhor e que Jesus vos abençoe. Até mais, meus irmãos. Nos ajude a propagar novamente o nosso canal, ao qual a Universal do Reino, não sei de onde, que do Reino de Deus não é, nos conseguiram tirar do ar com hackers e com mentiras. Amém?